Eu não vou dar spoiler, porque senão o pessoal não vai assistir. Alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho e o assunto de hoje vai ser um papo cabeça. Nós vamos falar sobre psicologia, sobre relacionamento, sobre adoecimento mental, relacionamento abusivo, vai ter um pouco de tudo. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada muito especial, Maria Cristina Filipon. Obrigada, é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Posso te chamar de Cris? Com certeza, fica à vontade. Cris, conta um pouquinho da tua história. Tu é professora, tu é psicóloga, tu é escritora. Resume para nós um pouquinho. Bom, tu sabes que assim, eu desde muito criança sou muito curiosa pelo comportamento humano. Então, eu vou te contar assim, um fato muito curioso. Eu, quando tinha por volta dos 8 anos, meu pai me apresentou aquela figura clássica da percepção, que a gente podia, que ele me perguntava, o que é que tu vês aqui, uma mulher ou uma velha? Né? Que ela é uma figura clássica da Gestalt. E a partir daí eu comecei a me apaixonar por essas questões e sempre gostei. Então, eu me formei em psicologia, eu também sou professora, não é? E é uma ciência que eu amo profundamente até hoje, né? Eu ainda continuo no meu trabalho, continuo na minha clínica. Eu fiquei muitos anos dando aula na universidade, e então agora da universidade eu já estou aposentada, né? Mas eu continuo na clínica. Então a psicologia é uma ciência extraordinária e algo muito interessante que tem acontecido agora é que ela está sendo valorizada. Na época que eu me formei, não era assim, né? Uma vez a psicologia era vista, não, psicólogo é para louco. Louco é quem não vai no psicólogo hoje. Porque a terapia e o processo psicoterapêutico é necessário, primeiro, coragem de fazer o processo do autoconhecimento. Então, é uma ciência maravilhosa, extraordinária, que eu acho que ela explica, ela faz o entendimento e ela traz muitos recursos para que a gente realmente tenha uma saúde mental melhor, né? Então, essa sou eu sou a Cristina, que estou aí, né, que amo esse lugar onde eu trabalho, que eu quero fazer o bem para as pessoas, acho que é a minha vocação, nasci para fazer isso. E na universidade, tu davas aula de quê? Bom, eu fui uma professora múltipla, polivalente, porque eu trabalhei muitas disciplinas. Eu dei aula nos cursos de licenciatura, então eu dava aula de psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, psicologia da educação e assim fui. Sempre de humanas e sempre ligada à tua área. Sempre. Eu dei aula, inclusive, no curso de engenharia, eu dei aula no curso de veterinária, eu dei aula no curso de psicologia, eu dei aula administração, contábeis, bom, foram infinitos cursos aonde existia uma disciplina das humanas, eu também estive lá em algum momento. Foi uma experiência também muito interessante, porque tu és obrigado a conhecer os perfis de cada profissão e procurar fazer com que eles possam entender o quanto a psicologia pode agregar. Eu imagino que uma psicóloga fique analisando o comportamento das pessoas. Tu fazia isso com os teus alunos? Esse aluno tem um perfil tal, esse aluno tem tal característica, com ele eu tenho que lidar assim, ou tenho que lidar de outro jeito com essa pessoa. Olha, eu vou te dizer, tu falaste algo super interessante e que muitas pessoas pensam que quando a gente está em qualquer lugar, inclusive, que a gente tem um par de... Eu já tenho óculos, mas quem não tem um par de óculos até a mais para fazer análise do comportamento das pessoas. Bom, primeiro, que se a gente vai fazer... Esse trabalho é uma profissão muito difícil. Ela não é uma profissão superficial. Não é num contato curto que tu consegue avaliar. Exato. Para fazer uma análise mais precisa, isso leva tempo, leva conhecimento, tem tempo de experiência. Então,
A gente faz o trabalho de análise no trabalho da gente. Sim. Então, lá na minha clínica, sim. Agora, na sala de aula, o que acontece? Como nós precisamos desenvolver muito a percepção, então é natural que volta e meia eu pudesse perceber um comportamento que destoasse, que a pessoa não estava tendo o mesmo comportamento, que ela mudou, e aquilo me chamasse atenção. Mas a gente não faz uma interferência se não houver uma necessidade. Às vezes eu podia perguntar, fulano, mas isso muitas professoras fazem, né? Então, eu te percebi que hoje tu não está tão bem, o que é que está acontecendo contigo? Mas não com a finalidade de fazer aquela análise profunda, né? Porque isso dá muito trabalho e tem que ser no lugar apropriado. Nós somos pessoas, né? Sim. E às vezes as pessoas dizem, mas olha, a psicóloga tem que cuidar porque ela está aqui ao contrário. Né? Se nós estivermos num momento social, se eu estiver num momento social, eu sou só a Cris. Sim. Se eu estiver no meu trabalho, né, eu sou Maria Cristina Filipon trabalhando. Então, não, né, se eu estiver num outro momento, assim, mais descontraído, eu também vou ser a Cris, né? Então, claro que a gente carrega a profissão junto, não tem como. Eu te perguntei isso porque... Não tem como. Porque no meu exemplo, vamos supor, eu trabalho com vídeo. E quando eu estou trabalhando com vídeo, eu me preocupo com a parte técnica da regulagem das câmeras, enquadramento, fotografia, luz. Uhum. Mas quando eu estou assistindo um filme, eu não consigo desligar. Eu analiso a parte técnica dos filmes, como foi filmado. A gente leva a profissão, mesmo que sem querer, junto também, né? Isso. Eu acho que a gente carrega a profissão. Por outro lado, carregamos a profissão, sim. É óbvio que, como eu te disse, a percepção é mais aguçada. Então, eu percebo uma coisa que outra, mas eu não permito que isso interfira naquele momento, claro, que é o que acontece contigo hoje também. Né? Tu vais ver, por exemplo, né, já dou sugestão para quem não assistiu o filme que ganhou o Oscar esse ano, que é Extraordinário. Embora para muitas pessoas vai parecer uma loucura, né? Mas atrás daquela loucura ele é espetacular, ele é sensacional. Eu fiz 1000 análises assistindo aquele filme. Então não tinha como escapar. Né? Ganhador de 7 Oscars. Né? Não, foi maravilhoso. O filme eu não vou dar spoiler, porque senão o pessoal não vai assistir, mas como o filme diz que tem uma mensagem, a mensagem final, ela é muito interessante, porque se a gente conseguir olhar os detalhes, sabe? O nome é bem comprido, né? Como é que é? Tudo ao mesmo tempo agora? Tudo ao mesmo tempo agora. Creio que seja algo assim, é um nome bem longo, mas ele vai se pronunciando, ele vai justificando o nome do filme ao longo da película, assim, é bem interessante. Mas a gente carrega a profissão, tu carrega a tua, eu carrego a minha, né? Não tem muito, mas a gente não vai deixar de apreciar o filme. Não. Porque tu viu essa questão técnica, sim. Né? A gente vê, mas o cara esqueceu daqui, isso faz parte. Mas não que a gente faça aquilo exclusivamente, ou esteja... Mas eu já vi muita gente dizendo, nossa, a psicóloga está aqui, agora a gente tem que se cuidar. Não, pode ser tu mesmo, que é a melhor resposta que a pessoa pode ter. Eu já entrevistei aqui pessoas de várias áreas, e eu entrevistei, por exemplo, um advogado, e eu até fiz essa pergunta sobre filmes, né? Tu assiste filmes sobre advocacia, sobre direito, lê livros sobre isso. Ele disse, cara, quando eu não estou trabalhando, eu desligo. É um momento anti-estresse. Eu não quero saber nada de advocacia quando eu estou nos meus momentos de lazer, quando eu não estou trabalhando. Então, é importante também a pessoa ter seu hobby, ter os seus momentos em que ela desliga da profissão. Com certeza, é bem importante. Claro que senão a gente não aguenta, né? É uma demanda muito grande, então a gente precisa desligar de vez em quando para a gente se sentir. A gente carrega junto, mas a gente se desliga também, então isso que é importante, né? Que eu acho que é bem legal isso, assim, né? Vamos falar de terapia. A terapia, eu só ouço elogios, só ouço maravilhas sobre a terapia. Todo mundo que faz diz, é obrigatório, todo mundo tem que fazer. Quais os benefícios da terapia? Olha, eu vou te dizer uma coisa assim, a terapia, ela é extraordinária o que ela faz com a pessoa, o que ela pode fazer. Mas eu sempre digo também o seguinte, o processo terapêutico é assim, é 50% do profissional, 50% do paciente ou cliente, enfim, tá? Porque ambos precisam ter um vínculo, uma aliança terapêutica onde eles realmente possam trabalhar. Se a pessoa quiser
e ela tem um bom profissional, evidentemente, os resultados são maravilhosos. Por quê? Nós vamos ajudar essa pessoa a ter um autoconhecimento, a lidar com as suas dificuldades, a ter uma visão melhor da vida, a ter um bem-estar, não só psicológico, físico. Eu sempre vi assim, e às vezes até digo para os meus pacientes, né, que como eu gostaria de poder filmá-los desde o início e durante o processo todo, porque as pessoas ficam mais bonitas. Elas vêm com mais expressão, mais acabrunhada, mais fechada, e com o passar do processo terapêutico, elas parecem que florescem. É lindo de ver esse processo, né? E não tem mais nada mais gratificante do que tu veres uma pessoa abrindo os horizontes da vida dela, melhorando, rompendo barreiras, conseguindo elaborar ou pelo menos administrar os conflitos, que nem todos, né, nem todos os conflitos nós podemos eliminar por completo, mas nós podemos administrar. Então é um trabalho maravilhoso, mas, vamos botar sempre a vírgula, né? Tem que ser um trabalho sério. Então, não é por nada, né, que os psicólogos ficam lá 5 anos trabalhando e que nós somos preparados realmente para muitas áreas, né? A minha área praticamente é a clínica, porque na minha geração também a ênfase era muito a clínica. Mas hoje tem muitas áreas na psicologia, tem a área jurídica, a área hospitalar, a área comunitária, área escolar, enfim, 1000 áreas que a psicologia pode atuar. Mas o olhar clínico a gente sempre carrega, não tem como, né? Mas assim ó, a psicoterapia ela tem que ser feita por procurar um bom profissional que seja idôneo, né? Por quê? Nós temos toda a questão do sigilo, né? Tudo que a pessoa falar para nós, a gente vai ter que conseguir guardar esses segredos, né? Porque eu sempre digo, é eu, tu e Deus, né? Para a pessoa que eu estou atendendo, e é isso aí mesmo. A não ser que a pessoa precise de um profissional que precise a supervisão de um outro profissional mais velho para poder dar um respaldo, ok, é isso aí, sigilo, é isso aí. Então, eu creio que tu vais justamente confiar numa pessoa estranha as tuas maiores dificuldades. Esse respeito tem que ter, não dá para... Então, a pessoa tem que conseguir suportar esses segredos a vida toda e de muitas pessoas, né? Para algumas pessoas é fácil, para outras elas precisam treinar mais. Então, a terapia é linda, é maravilhosa, é extraordinária, mas a pessoa precisa querer. Se ela quiser, ela não anda, ela voa. Se ela não quiser, ela vai ficar patinando, vai gastar dinheiro na terapia e não vai acontecer nada na vida dela, e ainda vai achar que o psicólogo também não resolveu muita coisa. Claro, né, que existem profissionais, e eu sugeriria às pessoas a procurarem realmente profissionais, assim, que sejam, como eu falei antes, idôneos. Por quê? Hoje tem muita coisa. A gente está vivendo numa época onde tem coach de tudo e entende. Na internet está cheio de especialistas em tudo, né? Exatamente. Tem que saber diferenciar, né? Isso é uma realidade triste. Ao mesmo tempo, significa que nós temos muitas possibilidades, o que é algo muito importante e muito bom. Mas o grande problema é que hoje todo mundo é entendido de psicologia. Fez um curso de coach no fim de semana, já se considera expert de anos, ou então, outros, então, expert em mindfulness, o outro expert, isso fez um curso assim, como eu te disse, de fim de semana. O outro entendido de mindset, e assim vão dando uma porção de nomenclaturas, né? Então, o outro é entendido de uma super meditação estranha que vem vindo, ou que uma outra, algo completamente diferente que não se tinha pensado. E também a gente vê assim muitas pessoas, né? Eu vejo assim, parece que elas dão sermão, sabe? Elas ficam dando, elas dão um cardápio para a pessoa, né? Elas dão as regras. Espera aí, não é bem assim que funcionam as coisas. E eu vejo conceitos da psicologia sendo usados de forma distorcida. Então isso é perigoso, porque a pessoa vai lá dar uma receitinha, ela segue e ela acha que aquilo vai dar resultado, e se não der, eu faço uma brincadeira, né, que eu digo que, né, esse pessoal todo assim, né, os nossos cartomantes são os antepassados desse pessoal todo aí, e que muitas vezes vão dizer o que a pessoa quer ouvir, e na terapia não acontece isso, porque na terapia eu tenho que me olhar no espelho.
né? O psicólogo, ele ele vai fazer uma escuta. E, na verdade, quando a pessoa fala, ela também se escuta. E ela vai poder colocar para fora dela o problema e ela vai poder administrar. É algo extraordinário que acontece. Não existe nenhuma teoria no mundo que explique exatamente o que acontece na dinâmica do paciente, do terapeuta, do cliente terapeuta, porque é extraordinário esse processo. É um processo lindo. E então a gente precisa cuidar, né? Eu recomendo para as pessoas que cuidem disso, né? Que não se deixem levar por qualquer conversa ou por qualquer proposta, não é? Ou é que nem aqueles tratamentos que o pessoal diz, né, que promete que não vai ter envelhecimento. Isso não existe, porque o envelhecimento vai acontecer. Quantas pessoas fazendo harmonização facial e tendo que desarmonizar, porque saiu uma porcaria. Sim. Então a gente precisa cuidar. E a mente é algo muito poderoso. As emoções são extremamente poderosas. A gente não faz ideia do que elas são capazes na vida da gente, de nos dar saúde e nos dar doenças. Então as pessoas não podem brincar com algo que é sério e se deixar levar. Inclusive as pessoas gastam muito dinheiro, fazem alguns workshops, muitas promessas, né? A pessoa, o que acontece? A pessoa é sacudida naquele momento nas suas defesas, mas lá na segunda, na terça-feira, o mundo continua igual. Tem pessoas que só se preocupam com a parte física. São muito focadas, isso é importante, claro, mas são muito focadas em alimentação, fazer exercício, e elas esquecem da parte mental, da saúde mental. A mente causa doenças se não estiver saudável. Então, é muito importante cuidar da mente, porque tu sabes que existe uma relação entre corpo e mente. O que o corpo sente, a mente capta. O que a mente sente, o corpo capta. E esse é um conceito maravilhoso que veio agora, né, no século XX, porque até então nós tínhamos um modelo que a gente chama modelo cartesiano, ou seja, separado, né? Por isso que se uma vez se ia no médico e se tu tivesse uma dor de barriga, ele só te perguntava da tua dor de barriga e não perguntava do teu entorno de nada. Hoje a medicina já tem outra visão, que graças a Deus hoje nós já temos uma medicina integralista, uma medicina funcionalista com uma visão do todo do ser humano. Isso é uma coisa bem importante. Então a mente sempre vai influenciar. E aí veio a neurociência para confirmar isso para nós, porque inclusive o Antônio Damasio, que é um neurocientista que eu aprecio muito, é um neurocientista português, um dos primeiros livros que ele escreveu foi O Erro de Descartes, onde ele mostra que não penso, logo existo. Penso, sinto, logo existo. Não é? Então, é importante, muito importante, dar importância para as nossas emoções e os nossos sentimentos. Se nós podemos criar doenças, pelo menos, claro que sim. Se eu ficar triste demais, eu posso criar a gente vê câncer? Posso. Isso, é o que eu ia falar. A gente vê muitos casos de pessoas que a gente conhece que morrem um parente próximo, uma pessoa passa por um trauma, uma tristeza muito grande e logo em seguida tem um câncer, né? Tá relacionado, né? Com certeza. As emoções são muito poderosas. Então, normalmente, se acontecer alguma perda, por isso a gente precisa avaliar, ver o que aconteceu comigo, porque as emoções são fenomenais, tanto para curar quanto para adoecer. Então, a gente precisa se cuidar. E é bacana, sabe? A gente poder se cuidar. Isso tem sido importante, porque eu acho que isso, principalmente depois da pandemia, a psicologia apareceu. Sim. E ela foi vista porque nós adoecemos muito mentalmente. Então, ela teve que aparecer para mostrar que, não é por aí, né? E que as pessoas se preocupam muito com o aspecto físico, muito com o aspecto econômico, e esquecem do bem-estar mais essencial, né, que é o bem-estar emocional, que é o bem-estar espiritual, que estamos todos interligados com esse universo, que não só sou eu no mundo, né? Outro aspecto, outra coisa que aconteceu na pandemia é que muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, né? E em vez de melhorar, elas acharam, vai ser tudo de bom, vou trabalhar na minha casa. E a pessoa acaba se estressando mais, trabalhando mais do que se ela tivesse que se deslocar para o trabalho. Aconteceu um fenômeno muito interessante. Para alguns, o home office, a pandemia, ok. Mas nem para todos, porque nem todo mundo tem essa possibilidade que nós tivemos que fazer. Eu, inclusive, vivenciei. Primeiro, eu vou te contar a minha experiência, depois eu vou falar. Nós também tivemos que dar aula online. Eu nunca
tinha dado online na vida, nem imaginava como é que era. Existiam já alguns programas de EAD, mas eu não fazia parte, só do presencial. E de repente, né, eu recebi numa quarta que na segunda eu ia começar a dar aula online. Eu não dormia a noite inteira porque eu queria descobrir como é que era aquilo. Passei até na segunda tentando descobrir, aí acontece alguns poréns e a gente vai descobrindo. Depois que eu descobri o processo, eu disse, eu vou ter que saber usar isso aqui, eu tenho que me adaptar. Eu não posso ficar presa em alguns conceitos mais tradicionais para dar aula, porque não vai funcionar. Então, eu fui elaborando um esquema do qual, por isso, a vida traz a possibilidade da adaptação. Se a gente se adapta, é tudo de bom, né? E aí consegui fazer uma adaptação bem bacana, pelo menos os meus alunos a princípio, né? Não sei se alguém tem alguma queixa por aí que está me ouvindo ou me vendo, mas enfim, foi muito legal. Eu consegui dar volta, mas eu tive que fazer um esforço muito grande, me adaptar, e eu virei assim, a parte boa é que eu pesquisava horrores para trazer uma aula diferente, não ser maçante, não ser chata, ser interessante para os meus alunos, que eles conseguissem ficar. Então isso tudo é um processo que a gente teve que fazer uma grande adaptação. Ainda eu brincava com eles, eu dizia que quando eu era criança eu queria muito ser apresentadora de TV, como eu não conseguia, então eles agora tinham que me assistir obrigatoriamente. Aí eles achavam graça. E volta e meia eu inventava alguma coisa, eu ia vestida de outro jeito, né? Eu mudava o fundo, eu fazia alguma coisa mais animada, eu botava um acessório para eles acharem engraçado e poderem aguentar aquele período e para a gente poder ter para eles poderem vir a ter um desenvolvimento do conhecimento, que era o mais importante, né? Isso tudo bem, tem algumas pessoas que se adaptaram, mas aconteceu algo muito interessante. As pessoas tiveram que ficar juntas. Antes, cada um ia para o seu lado, todo mundo trabalhava, voltava de noite, se encontrava e tal, mas de repente, não mais que de repente, né? Todo mundo tem que ficar em casa e todo mundo junto. E o que acontece? Vai vir para fora todas, né? Todas as nossas questões, nossos defeitos vão ficar ampliados, como as nossas qualidades também. Então, as pessoas tiveram que aprender a ter um outro ritmo, inclusive de convivência. E isso foi, para mim, foi muito positivo, porque as pessoas tiveram que repensar a sua forma de se relacionar. Né? De dar mais valor para aquilo que é essencial. Vocês viram, qualquer vírus aí um pouquinho melhor pode acabar com a gente. O que é que nos sobrou? A gente se relacionar. E qual é a melhor aventura da vida, pelo menos para nós, os psicólogos, é se relacionar. Sim. Tem uma... tu sabes, antes que eu esqueça, tu sabes que tem uma pesquisa que fala que, né, que algo que nos dá condição para ter uma excelente saúde mental é o relacionamento. Teve uma pesquisa lá de Harvard que relacionou isso aí. Felicidade com a quantidade e a qualidade dos relacionamentos que a pessoa tem. Exatamente. A felicidade não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada, tem a ver com os relacionamentos. Sim. Porque são os relacionamentos que te sustentam. O dinheiro é muito bom, sem dúvida, é excelente. Ele te dá algo muito interessante, que é o conforto. Só o dinheiro pode te dar conforto. E ponto. Acaba por aí. Né? Agora, a confiança, a alegria, o bem-estar, eu poder proporcionar alguma coisa de bom para alguém, né? Que isso, inclusive o cérebro agradece muito, porque as zonas cerebrais que são ativadas quando nós fazemos o bem, elas são muito importantes para a saúde mental. Então, a gratidão é algo muito importante. Com certeza. A pessoa, por pior que esteja a vida da pessoa, ela sempre vai ter coisas para agradecer. Né? Assistam o filme esse do que ganhou o Oscar. Não vou falar mais. Não dá spoiler. Mas eles vão falar. Quer dizer, eu ser gentil, eu agradecer, porque é algo tão antagônico e contraditório no mundo, sabe? Nós vivemos num mundo muito carente, porque a tecnologia é maravilhosa, mas ela nos engessa. É extraordinária, a tecnologia é sensacional, não podemos dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, ela nos engessa, porque nós podemos fazer tudo online. Pouco presencial, olho no olho, eu estar presente fisicamente ali, sentir a pele daquela pessoa, né? Sentir o tato, sentir essa convivência. Então, o que acontece? Nós somos estimulados muito a sermos narcisistas.
Só eu. A gente vive num mundo egocêntrico? Exato, porque assim, ó, olha como é contraditório. Falamos que é importante a gratidão, que é importante a gentileza, que é importante a empatia, certo? Em contradição, vivemos num mundo extremamente narcisista. Eu, meu umbigo e deu. O resto não interessa. Então, né, nós somos carentes e em vez de nós procurarmos, né, de solucionar essas carências com essas qualidades, nós vamos justamente para o narcisismo. Porque o narcisismo é um comportamento bem regressivo, ele é um comportamento do início lá da infância. Ele não é um comportamento que tem que ter no mundo adulto. E se tu perceberes, as pessoas postam as coisas nas redes sociais, não é para os outros, é para elas. É para ela se ver, ó como eu tô aqui bonita, ó como eu tô elegante, como eu fiz, como eu tô, minha roupa tá interessante, vai chamar atenção, eu tô numa viagem espetacular. Elas não postam para realmente, às vezes, compartilhar. Não digo que seja a maioria, mas uma grande porcentagem. Elas postam para elas. Entendeu? E isso faz com que a gente tenha dificuldade de entender que ser gentil é importante, que agradecer é importante. A gente ouviu falar tanto, né? Vamos ter mais empatia. Se tu olhares as redes sociais, a empatia é importante. A solidariedade é importante, mas onde ela está? O que é a empatia cognitiva? Bom, a empatia, na verdade... eles acrescentaram esse termo, mas a empatia em si é o seguinte: é a capacidade que o sujeito tem de se colocar no lugar do outro. Que é o que muitas pessoas não fazem por não conseguir ou por não tentarem, exato, né? Exato. Mas nem querem. Quer dizer, porque é fácil se colocar no lugar do outro, dizer isto sim, se colocar evidentemente não. Essa é uma das qualidades do psicólogo. Se ele não tiver empatia, ele nem pode trabalhar. Quem não tiver empatia, o psicólogo não pode trabalhar. Que é isso que esses outros todos profissionais que dão fórmulas prontas. Fórmulas prontas, não, isso eles não... como se funcionasse para todo mundo, mas não tá adaptado, não serve para todos. Não né? serve, porque justamente a empatia te dá essa peculiaridade de tu entender o que o outro realmente precisa. Como eles falam em empatia cognitiva, eles estão acrescentando um elemento racional, ou seja, eu ser capaz de fazer um entendimento racional do que é a empatia. Tá? Porque para a inteligência emocional nós precisamos desenvolver 5 critérios. Um deles é a empatia, a outra é a motivação, a outra é o autoconhecimento, a outra é o gerenciamento das emoções e outras habilidades sociais. O sujeito que tem isso, trabalha esses 5 critérios, vai desenvolver naturalmente a inteligência emocional. Também se fala um monte de inteligência emocional, mas as pessoas, elas se adonam de termos e às vezes elas não têm um conhecimento realmente desses termos e elas saem usando sem eira nem beira. E as pessoas, né? Entendeu? Porque ser gentil é fácil? Não é tão fácil assim. Ser grato é fácil, tu te lembrar de ser generoso, grato com quem foi grato contigo? De verdade? Será que é tão simples? Não é. É bonito ter colocado lá, né, nas redes, ou mas não. As questões simples, as coisas mais simples são as muito mais importantes, às vezes, um pequeno gesto, não são grandes gestos, às vezes, né? São pequenos gestos. E as pessoas precisam disso, mas elas vão lá pro narcisismo, né? Para te ver, é tanta necessidade de mudança, de mudança do aspecto físico, né? Para parecer, às vezes, aquilo que não se é. A gente é. Claro que a gente pode dar uma ajeitada se a coisa não é muito boa, se eu não gostar ou se eu não me sentir bem, eu tenho todo o direito de fazer mudança. Mas não porque é moda, né? Não por um detalhe. As pessoas ficam despersonalizadas daí. É muito interessante isso. Tu estuda o comportamento, a sociedade aí na tua área de trabalho, mas eu não sei como é que era. Talvez as pessoas sempre tenham sido assim, mas a impressão que dá é que hoje em dia, com as redes sociais, a gente está dando mais importância ao que os outros pensam. Nós vivemos, nas redes sociais só tem julgadores, pessoas que ficam julgando os demais, né? Sim. Piorou nesse sentido?
Na minha concepção, sim. Porque tudo está muito mais aberto. Então, tudo está mais visível. As pessoas sempre julgavam, mas às vezes ficava aqui, ó. Olha aqui, ó, que eu vou te falar do outro. Aqui. Então, não tinha uma proporção tão grande como tem hoje, uma visibilidade tão grande. E as pessoas são muito julgadoras, sim. Porque é fácil julgar o outro do que a pessoa se enxergar no espelho, né? E dão muitas opiniões. Se a gente olhar, eu às vezes me divirto porque eu fico vendo comentários de determinados vídeos ou determinados posts que eu digo, meu Deus do céu, essas pessoas onde é que estão? Elas não estão realmente na Terra, não sei em que lugar que elas se encontram. São comentários tão esdrúxulos, tão fora da realidade. É porque o fato de eu não estar ali presente também me oportuniza a viajar e ficar fora da realidade. E a pessoa se esconde, às vezes até no anonimato, né? E sim. Tem que saber diferenciar, porque existe a crítica construtiva, mas a maior parte dos casos que a gente vê é aquela alfinetada de propósito, para, né, que não tem a intenção de ajudar, né? Não, isso é bem real. Quando falam que a gente vive numa cultura de ódio, sim, é verdade. Porque as pessoas priorizam o julgamento do que dizer, peraí, vamos tentar fazer um exercício de empatia? O que será que aconteceu com essa pessoa? Por que ela está agindo assim? Por que ela está agindo assim? O que aconteceu com ela que levou a ela a este comportamento? Nesse momento eu estou tentando me colocar. E se eu fosse ela? Se fosse ela diante dessa circunstância, eu talvez teria agido dessa forma ou não? Isso é se colocar no lugar do outro. Agora o pessoal diz, não, porque aquele não se vergonha, porque não vale nada, porque tem que morrer, porque é um canalha, porque tem que... Bom, enfim, a gente ouve tanto assim... Para tirar pedras surgem do nada, assim. Meu Deus do céu, né? E falasse um termo ótimo, atiram pedras a 1000, assim, então eles nem pensam no que eles falam, eles só fazem, eles só julgam. E tem 3 palavras que eles já vão julgando. Então esse julgamento nada criterioso, ele vai criando sentimentos nas pessoas, né? Querendo ou não, sim, o ódio é alimentado, né, pelo próprio ódio, né? Assim, a ira a gente cozinha em banho-maria, a gente vai cozinhando, sabe como é que é? A gente vai cozinhando e o ódio é alimentado, o amor é alimentado pelo amor, óbvio que o ódio é alimentado pelo ódio. E parece que as pessoas assim gostam, né, de ter olho, como a gente tem aquela expressão, né, eu tenho sangue nos olhos, que eu vou... Então isso parece que dá um certo poder e um certo lugar social para essas pessoas. Então estamos com tudo muito... muitas questões equivocadas, né? As pessoas precisam de outras coisas, né? Elas realmente precisam de empatia. As que mais julgam são as que mais estão sofrendo e as que menos veem a realidade. Já tem, né, não tem um aspecto aquele bíblico que, né, eu tiro o cisco do olho do meu irmão e a trave do meu olho eu não tiro. Então, desde aquele tempo bíblico, nós já temos essa questão muito bem colocada. Sim, tem aquela... eu não me lembro o ditado, não me lembro a frase, mas é mais ou menos assim, quando, sei lá, Pedro está falando de João, a gente está sabendo muito mais do Pedro do que João. Com certeza, é bem isso. A pessoa projeta no outro aquilo que ela está sentindo. Exato, né? Pimenta nos olhos dos outros, colírio nos meus. Então parece assim que a pessoa fica empoderada por esse sentimento de inveja, de não querer bem. Isso é muito ruim, porque isso faz com que a gente regrida como ser humano e não progrida. E a gente precisa progredir. Se a tecnologia evolui, nós temos que evoluir como seres humanos para poder dar conta. Se a gente não evoluir, como é que nós vamos ficar? Nós vamos adoecer, nós estamos adoecendo. Como a pessoa pode se proteger, digamos assim, para não ficar contra o adoecimento emocional? Como é que a pessoa pode se blindar para que ela possa manter? Bom, tu sabe que a Organização Mundial de Saúde fala, que eu vou falar primeiro da saúde mental, que daí a gente consegue entender melhor. Que uma pessoa, né, ela pode se considerar com saúde mental quando ela tem um bem-estar mental em que ela consiga, com as suas próprias habilidades, reverter o estresse diário e ainda contribuir para a sua comunidade. Ou seja, com as capacidades que ela mesma tem, ela diz, hoje eu me estressei muito, então eu vou descansar.
Eu vou dormir mais cedo, eu vou ler um livro, eu vou ver um filme, eu vou relaxar, eu não vou fazer nada. Ela tem essa percepção, ela consegue entender, ela não anda assim, vamos dizer, como numa bola de neve sem perceber o que está acontecendo com ela. Para isso a gente precisa do quê? Do autoconhecimento, né? Eu preciso me perguntar. Pai, eu chego nervoso em casa. Às vezes a minha família não tem culpa, né? De eu estar nervoso. O que foi que me incomodou? Então, são perguntinhas que a gente tem que se fazer. Tá. Foi o trabalho e tal. Daí a gente volta na importância da terapia, porque o terapeuta, o Vai psicólogo ajudar a encontrar dentro da pessoa. vai dar esse feedback, né? Exato. Porque aí a pessoa vai encontrar dentro dela esses mecanismos em que ela possa usar as suas habilidades para ela mesma se proteger, ela mesma, né, poder andar. E isso a terapia é bem importante por causa disso. Mas a pessoa, são coisas tão básicas que as pessoas, isso sim, isso assim, pode ser falado porque é algo bem. A pessoa precisa desde fazer um exercício físico, ela precisa ter um bom relacionamento, ela precisa se sentir satisfeita no relacionamento, sabe? Ela precisa sentir o relacionamento para ser bom, ele precisa fluir, ele tem que ter alegrias, né? Porque hoje assim as violências no relacionamento é um negócio, é algo extraordinário. Então ela precisa ter boas relações. Ela, claro, a gente já sabe que ela precisa se alimentar bem, a gente sabe que ela precisa ter um bom sono, dormir é muito importante, por exemplo, para a memória. São pequenas coisas que a gente precisa cuidar, né? Não ficar excessivamente nas redes sociais, que a gente sabe que é um vício, né? A gente está sempre ligado, mas se desligar de algumas coisas, né? E é tão pouco, não é muito, sabe? No fundo não é muito, mas é difícil, né? No fundo não é muito, mas a pessoa tem dificuldade porque ela está presa, né, aquelas questões. No dia a dia a gente lida no trabalho, na família, com pessoas que, digamos assim, que têm emoções tóxicas. Tem essa questão da gente não conseguir mudar o outro, porque até muitas vezes o outro não quer te ajudar. E essas emoções tóxicas acabam nos influenciando. Como lidar com isso? Se a gente permitir, né? A gente tem que permitir. Sim, tem pessoas tóxicas, né? Pessoas difíceis. Isso vai existir sempre. E sempre existiu desde que o homem é homem. Só que agora tem outra dimensão. Uma vez nós tínhamos algumas vantagens, porque nós tínhamos uma natureza, né, mais assim, maior, enfim, né, um espaço mais arborizado, nós morávamos mais longe uns dos outros, dava tempo de ir para casa, né? Hoje nós vivemos todos apertados, cada vez no menor de metros quadrados. Então isso obriga a uma aproximação que às vezes a gente nem deseja, né? Que bom se a gente pudesse todo mundo ter sua casa, poder ir para casa de noite, ver o céu estrelado depois de um dia de muito trabalho e relaxar. Né? Não, a gente tem o vizinho fazendo barulho do outro lado e a gente tem que cuidar para não se incomodar. Então, a gente, para essas pessoas, algumas pessoas, a gente precisa fazer realmente um distanciamento. Para outras pessoas, a gente precisa observar para também não dar muita importância para aquilo que ela fala, ou também não ficar... como é que eu vou te dizendo? Não seria bem dando conversa, mas é isso, não ficar... a gente tem que manter distância, porque se a gente não manter distância, tem pessoas que fazem questão, é algo incrível, o homem é terrível, né, como ser humano, né? Freud já dizia que a gente tinha assim, que a gente era terrível mesmo, que essas pessoas fazem questão de incomodar, porque elas no fundo não estão bem com elas, porque eu só incomodo o outro se eu estiver muito mal. Senão eu não preciso incomodar. Elas fazem questão de incomodar, de ver o outro mal, de ver o outro assim assoberbado, preocupado. Elas têm esse prazer, isso é uma perversão. O mundo está muito perverso. As pessoas assim adoram, né, eliminar o outro, a inveja, sentir aquela perversão. E isso é complicado. Então a gente tem que, tentar se afastar o máximo possível dessas pessoas. Tu vais me dizer, Cristina, mas não dá para me afastar, o cara trabalha na minha mesa do lado. Também é um problema, né? Muito bem, mas ele trabalha na minha mesa do lado, mas eu posso mudar a minha interação com ele. A pessoa pode vir dizer alguma coisa, estou com muito trabalho, né? Vou ter que fazer, vou ter que ir lá no fulano, né? Evitar aí, se ela estiver ali muito próxima, ela evita a interação.
Porque tu vai ter uma interação com quem pode te trazer, assim, ser benéfico, te agregar, como nós falamos muito esse termo, né? Te agregar, trazer coisas boas para ti. O que não traz coisas boas, por que tu vai ficar dando bola para ele? Não, né? Tem que fazer aquele famoso entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não dá, não superdimensionar, não dá muita importância para... Perfeito. Falasse tudo. Porque a pessoa faz questão de te incomodar. E se ela percebeu que conseguiu te incomodar, daí ela tá feliz. E é isso aí, entra aqui, ó, sai pelo outro. A pessoa não existe, embora ela esteja ali do teu lado, ela não pode. E isso a gente vai aprendendo, sabe? E daí a gente não vai se incomodando. Sim. Eu citei exemplos de casos em que a pessoa não consegue se afastar, vamos supor. Não tem como mudar de trabalho e o chefe é tóxico, ou na família tem alguém tóxico. O chefe tóxico não é brincadeira. Mas existem casos em que a pessoa pode se afastar, que são os relacionamentos amorosos, digamos assim. Sim. E aí, nos relacionamentos amorosos, a gente vai chegar nos abusivos. Como identificar quais são os alertas de que a pessoa está num relacionamento abusivo? Eu vou te dizer assim, ó. Existem alguns alertas bem importantes. O problema, nós vamos chegar lá. O problema é que quando a pessoa se apaixona, há uma mudança, inclusive, química no cérebro. E não é o amor que é cego, é a paixão que é cega. Porque eu só consigo ver aquilo que eu quero ver do outro. De repente eu vejo a imagem que eu gostaria que ele fosse e não aquilo que ele é. Normalmente nos abusos, então é preciso que mesmo apaixonado, quando começar, sempre digo que acende a luz vermelha. Quando acender a luz vermelha, alguma coisa está errada. Todos os excessos são problemáticos. Normalmente o homem é abusivo, que normalmente existem mulheres abusivas, sim, existem, em menor número, evidentemente. Mas ainda o número de homens é muito maior por uma série de razões, até pela nossa sociedade, né? Sempre patriarcal, machista, etc, etc. Então ele sempre é muito bonzinho no começo. Demais. Tá? Ele não é só bonzinho, ele é bonzinho demais. Ele quer fazer tudo para ti, ele tem uma preocupação, ele mima muito, ele dá presença em excesso. E ele parece que, tipo assim, a gente já, né, ouve. Parecia que ele estava sentindo ciúmes de mim, porque... Mas não era ciúmes, é controle, né? Então, ele se aproxima e ele faz muitos agrados em excesso com o objetivo de estabelecer um controle. E esse aí que é um problema. Então, quando na primeira vez, né... O camarada te encostou na parede, pode ir embora, porque isso aí tu pode vir que vão vir outras agressões atrás. Quando o camarada te diz, não quero que tu vá na casa da tua mãe, porque eles vão isolando, outra coisa que eles fazem é isolar a pessoa dos contatos afetivos, para que ela não possa vir a dizer, para ninguém dizer para ela, olha, lá não tá bem, né? Então, se ele disser, não vai na casa da tua mãe, não quero que tu vá na casa da tua amiga, tu pode contar que já, por que eu não posso ir na casa da minha mãe? Por que eu não posso falar com a minha amiga? Qual é o problema? E às vezes essas pessoas agressivas, elas são agressivas na intimidade, quando elas estão na companhia de terceiros, elas Sim, parecem uns anjinhos, né? Com certeza, porque... normalmente, assim como também em outras questões, a violência, a gente repete um padrão. Provavelmente, a pessoa que é violenta, ela também foi violentada. Então, a tendência dela é reproduzir esse padrão. E, claro, ela vai ser violenta com quem ela tem interesse em manter o controle. Ele quer o controle daquela pessoa. E algo é tão interessante, porque na vida a gente só pode controlar nós mesmos, o resto a gente não pode. Então a mulher se ilude achando que é uma dimensão. Aí ele, então, o que acontece, né? Ele vai vindo, aquele relacionamento vai indo, aí então segurou mais forte no braço, encostou na parede, deu o tapa, daí então vem. Aí já entra a questão, vamos dizer, a agressão, daí a pessoa pede perdão. Então, eu nunca mais vou fazer. E a mulher acha que realmente vão dar uma chance. Aí ele vive uma lua de mel de novo com ela, né? Ele faz assim, é muito um círculo vicioso. E daí começa de novo aquela tensão, né?
As relações abusivas e de controle, elas nunca são de uma hora para outra, elas começam lentamente. Porque se uma pessoa chegar e for te dar um tapa na cara, tu vai fugir. Tu não vai ficar com ela. Tu vai dizer, sai daí, ou tu vai, né? Ou tu vai bater de volta, ou tu vai sair, ou tu vai tomar uma atitude mais drástica. Agora ela começa lentamente, quase que imperceptível, com pequenas coisas. E isso é para manter o controle. E aí a pessoa, a mulher, né, no caso, ela começa a se anular, ela começa a viver em função do outro. Ah, não vou sair porque ele não quer que eu saia, não vou fazer isso porque ele não gosta. A pessoa se anula, né? Se anula, e conforme o tempo que vai passando, é difícil, ela não é tão fácil assim para uma mulher se libertar de um relacionamento abusivo. Não é, parece, mas não é. É difícil, não é fácil. Ela precisa, às vezes, de muitas vezes para entender que porque às vezes ela depende economicamente deste homem, né? Ela criou uma dependência emocional deste homem muito grande. Então ela fica... Às vezes tem um filho e não às vezes quer ela separar a família. Ela tem um filho e não quer separar por causa do meu filho, eu vou aguentar, não é? Eu já atendi casos de abuso que a mulher só se conseguiu encontrar... ir em busca de uma separação quando ela viu o filho dela já maior, então apanhar do pai, daí sim ela conseguiu tomar um exemplo entre milhares, aí ela conseguiu tomar atitude, entre outras atitudes que ele já tinha tido horrorosas, né? Mas enfim, às vezes a pessoa consegue quando tem um dado mais dramático para ela, que toca, que a comova, que seja dramático aquilo para ela, como um choque. E daí, então, às vezes ela consegue tomar atitude. E existe muita relação abusiva, viu? Bah, não são poucas. Queria que tu citasse alguns exemplos que acontecem no teu consultório, alguns casos que te chamaram a atenção, ou o que é mais comum, quais as angústias que as pessoas mais contam para ti nas consultas? Os maiores problemas que aparecem são de relacionamento, dificuldades no relacionamento, no convívio, de situações que não está conseguindo suportar com o outro, que precisa fazer algum tipo de ajuste, casos de ansiedade, muitos casos de ansiedade, casos de depressão também. Já tive casos de pessoas também com envolvimento com drogas, mas a droga precisa, além do tratamento psicoterapêutico, ela precisa de um outro entorno muito maior, então a gente também precisa fazer outros encaminhamentos para isso. Eu creio também, assim, das pessoas, muitos casos das pessoas, assim, se sentirem como que perdidas na vida, não sabendo o que querem para si. Não sabendo, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. Muitas pessoas entram na mudança de fase da vida, né? Na entrada do mundo adulto, né? Porque eu trabalhei muito tempo também com crianças, eu faço 2, 3 anos que eu digo, vou deixar para os mais jovens trabalhar, porque eu já fiz a minha parte nesse sentido. Na meia-idade também a pessoa começa a fazer mudança. Eu já atendi pessoas de mais de 80 anos, então é fantástico, porque eles estão fazendo uma avaliação assim da vida extraordinária. Então, né? Então, esses casos, assim, a gente às vezes se tem, né? Eu não sou muito de ficar presa num diagnóstico, porque tu prende a pessoa naquela classificação. Mas hoje nós temos muitos casos de bipolaridade, muitos casos borderline, muitos casos de síndrome do pânico, porque também hoje se classifica muito mais as pessoas, né? Mas na verdade a pessoa tem sofrimento. Sim. Né? A pessoa, quando ela procura terapia, ela busca porque ela sozinha não está conseguindo dar conta. Ao mesmo tempo, ela quer um autoconhecimento. Tem pessoas que dizem, eu vim aqui porque eu quero me conhecer melhor. Eu já tive pessoas, por exemplo, que vieram para se preparar para ter uma boa maternidade, né? Para ter a questão da adoção, né? Que ela também precisa, olha, eu tenho essa questão, eu quero adotar, eu quero me preparar para isso. Então, as questões são múltiplas, né? Mas os relacionamentos estão sempre em primeiro lugar. Antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre ansiedade. O Brasil deve ser o campeão mundial de cirurgias plásticas e o campeão mundial de ansiedade.
essa cobrança com a aparência, com o físico. Coisa doida, né? É. Para te ver como uma coisa casa com a outra, né? A questão de ser um dos número 1 das cirurgias. Acho que a gente só fica atrás dos Estados Unidos, se não me engano. Deve ser. E ao mesmo tempo da ansiedade, né? Por que a gente tem que mudar tanto de aparência? Né? E a gente é um povo bonito. Por natureza, nós não somos um povo feio, creio eu, do meu ponto de vista. Eu acho o brasileiro um ser humano muito bonito. Mas a gente tem essa necessidade, né? Por quê? Realmente, nós somos o número 1, tá? Segundo também a Organização Mundial de Saúde, 9,3%. Né? Nós temos aqui de brasileiros com ansiedade, e no país mais ansioso do mundo, e o 5º mais depressivo. Porque a ansiedade é muito interessante. Por que a Finlândia é o país mais feliz, né? E nós não? Porque aqui a gente tem uma questão... O Brasil, eu sempre disse que o Brasil tem um problema genético. Nós nascemos... Ainda lá, te lembra lá da questão das capitanias hereditárias? Para vocês entenderem uma coisa, tem que ir um pouquinho mais longe, né? Ficou dividida para mim, para ti, para o fulano, e vocês são donos do Brasil. Isso continua até hoje. Então, nós temos uma questão econômica muito séria. As pessoas, elas não sabem o que vai acontecer. Nós vemos que a economia sempre é muito instável. Elas não podem fazer uma projeção. Eu vou guardar esse dinheiro. Ela não sabe o que vai acontecer. E nunca mudou. Às vezes eu tenho umas lembranças remotas que eu era pequeno. Eu ia na casa do meu avô, a gente ficava tomando chimarrão bem na hora do Jornal Nacional. E as notícias da época eram aumento da gasolina, aumento do gás. Não são as mesmas. Não mudou nada. Quer dizer, então, nós temos uma ansiedade, porque nós não sabemos, a ansiedade era o medo do desconhecido, o receio, nós não sabemos nunca o que vai acontecer. A gente não tem uma segurança econômica que a gente pode projetar para daqui a 10 anos. Que daqui a 2 meses pode mudar tudo. E a gente não sabe. Nós vamos fazer... Então, nós nunca estamos seguros de projetar alguma coisa. Então, nós temos... E outra. Por isso que eu falei da Finlândia. E por isso que eu falei do pessoal das capitanias. Eu vou juntar tudo. Porque nós temos algo que é a questão da confiança. Nós temos um problema na solidariedade e na confiança. Quem diz que brasileiro é bonzinho só no programa do Chico Anísio, porque, né? A gente não é tão bonzinho assim, não. A gente é meio malzinho, sim. E o que acontece? Nós ficamos ansiosos porque a nossa solidariedade é pouca e... embora eu diga, não, mas o pessoal vai... Mas aquela solidariedade do dia a dia... de eu te ajudar numa pequena coisa, né? Mesmo assim, nas catástrofes, o pessoal rouba as coisas, leva embora, não tem o destino certo. Então, nos falta confiança. E é verdade ou não é? Tu vai confiar? Não, tu pode confiar e deixar, né? Nós estávamos conversando antes, né? Digo, se eu deixar esquecer minha bolsa lá no banco, se não for um funcionário do banco pegar e guardar e olhar, se for outra pessoa, leva embora a tua bolsa, leva embora teu dinheiro, leva embora teus documentos, você não tá nem aí. Então, isso falta de confiança, nós temos dificuldade na confiança, o brasileiro tem dificuldade de confiar, o jeitinho brasileiro, né? Isso é falta de confiança, eu tenho que estar sempre, eu tenho que furar fila, eu tenho que estar sempre, não é? E a Finlândia, por quê? Que ela é o país mais feliz do mundo, porque justamente eles trabalham com a prosperidade, com a solidariedade e justiça social, com uma política de liberdade. Né? Porque, aí vamos trazer de novo lá, no Brasil são alguns grupos de famílias que mandam. E nós continuamos, eu disse que é um problema genético, os problemas que tu assistia na TV quando tu era criança, continuamos com os mesmos problemas. Então isso gera uma insegurança econômica muito grande, o nível de ansiedade vai nas alturas. Né? Porque poucos têm muito e muitos têm pouco. São mais de 33 milhões de pessoas passando fome, isso não vai gerar ansiedade? Como que não? E o próximo, e eu? Será que eu vou receber meu salário? Será que eu não vou receber meu salário? Né? E quer dizer, isso é preocupante, porque é gerador de ansiedade. Fora as nossas, né, relações, hoje, que tem 1000 implicações, mas há uma questão econômica muito grande e há uma questão emocional na questão da confiança muito grande. Como é que tu vai confiar? Quem é que confia num político hoje? Quem é que confia num partido? Quem é que confia...
os políticos eles fazem as leis para eles. A imunidade parlamentar é ótimo, né? Eles se protegeram. A gente que lute. Entendeu? Eles fazem as coisas, a gente que lute. Então, não se pode ver o engajamento político-social que a elite grita, não aceita. Então, o Brasil é um país tem muitas possibilidades, mas nós somos difíceis e depressivos, né? Porque a gente não vê perspectiva. Qual é a minha perspectiva de crescimento? Qual é a minha perspectiva hoje de eu me formar na universidade e ter o emprego pelo qual eu me formei? Então, essa falta de perspectiva, falta de eu ver algo melhor, vai me conduzir a uma depressão. Fazendo essa ligação com o capitalismo, que uma das causas dessa ansiedade é essa incerteza financeira. Uhum. Tu é a favor de uma renda básica universal, que as pessoas ganhem um mínimo para poder sobreviver? Eu acho que é uma... Qual que é a tua sugestão para isso? Eu acho que eu estava vendo assim, grandes pensadores na área da economia hoje concordam com essa tese. Eu penso que é uma tese muito interessante, mas eu não sei como se colocar em prática. Eu acho que a dificuldade vai ser colocar em prática, mas seria muito interessante. Agora, o que era interessante era a gente poder, né, que os impostos fossem colocados de uma forma melhor. Quer dizer, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga mais. É uma coisa de bom senso. Mas quem tem mais e não paga nada não quer pagar. Mas a renda universal é uma proposta muito interessante. Eu ouvi isso faz 2, 3 anos que eu fui num evento e eu ouvi essa questão da renda universal. Bem interessante. E como é que tu explica que moradores de países, entre aspas, de primeiro mundo, que teriam condições de vida melhores, tem um índice de suicídio muito alto? Por exemplo, no Japão, que há muito suicídio no Japão. Qual seria a explicação para isso? O excesso também é problema. Na vida é assim, né? E outra, além de haver um excesso, eles têm uma cultura onde é exigida... A cobrança é muito grande. A cobrança da perfeição. Essa cobrança da perfeição esgota qualquer um. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres que nós não vamos... Nós podemos desejar fazer o melhor, querer alcançar a perfeição. Quando a gente diz perfeito, porque a pessoa fez da melhor forma possível. Não é? Mas o tempo todo... Como é que tu vai ser 10 o tempo todo? Como é que tu vais ser 10 o tempo todo? É um problema. Sim. Não existe... Né? Alguma coisa, e essa cobrança dessa perfeição, e eles são excessivos, né? Eles têm coisas demais, é um excesso. O excesso também é bem problemático. E isso acontece também em relação à felicidade. Existe, parece que uma obrigação das pessoas serem felizes. Sim. A gente olha no Instagram as famílias felizes, todo mundo viajando, todo mundo passeando feliz. E há essa comparação, né? Hoje a gente vive o que a gente chama de ditadura da felicidade. Nós não teríamos mais... Na psicologia se trabalha muito com a questão da falta, né? Do que nos falta. Mas hoje se fala que hoje nós não temos falta nenhuma, porque nós temos tantas possibilidades, né? Tudo está ao nosso alcance. A gente não precisa mais ir lá no galinheiro, pegar galinha, matar galinha, cozinhar galinha o dia inteiro, aquele processo. A gente vai no mercado, a galinha ou está cozida, ou está pronta, ou está nos esperando, a gente não faz esforço nenhum, não é? Então, só para fazer esse comparativo, para a gente entender essas diferenças. Então, nós nos sentimos na ditadura da felicidade. Ai de quem não for feliz. Se tu terminasse um relacionamento e a semana que vem tu não tiver ninguém, mas como? Como assim tu ainda está sozinho? Porque a ditadura é da felicidade. Tu tens que estar o tempo inteiro feliz. E isso também é irreal. Porque ninguém está o tempo todo. Então nós mostramos a família que falam muito, né? A família margarina. Família feliz. Família feliz, ali na propaganda da margarina, todo mundo contente, aquela alegria total.
Isso é fachada, né? Porque a gente sabe que isso na realidade não funciona desse jeito. Ninguém é feliz o tempo todo. E nem deve, não ter somos essa tristes o obrigação. tempo todo, não somos felizes o tempo todo, não somos angustiados o tempo todo. Nós temos todas essas emoções dentro da gente. Nós podemos ter uma constância. Então, eu posso ser alegre, posso me tender a ser uma pessoa alegre, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais introvertida. Ok, ter meus traços de personalidade, ok. Mas intensamente, isso não existe. Isso não é nem real, né? Até porque a pessoa precisa ter essa referência. Eu vou saber quando eu estou feliz se eu tiver um momento de não felicidade, digamos Eu assim. vou te dizer assim, ó, que, por exemplo, às vezes a gente vê o sorriso, né, de uma criança, do adolescente, de um adulto, aí tu vai conversar e a pessoa te diz que tá com a autoestima baixa, que tá se sentindo mal, que não tá contente, que não tá feliz, ou que tá com algum problema, né, traz aquele sorriso, o sorriso para ser genuíno, né? A gente nem sempre sabe se aquele... Ou às vezes a pessoa tá mais, assim, fechada e a gente acha que ela tá triste, ela não tá, ela é desse jeito, e daí ela não tem nada de ruim. Então, há uma tendência que também a gente quer colocar as pessoas, né, em determinados espaços, determinados lugares e determinados modos. É rótulo, é caixinha, a pessoa é classificada. É caixinha, muito. Eu fico impressionada com a classificação hoje em relação às pessoas. Como se a pessoa se definisse toda por um rótulo, né? Exatamente, é muito ruim isso, é péssimo, isso em qualquer área de trabalho. Eu acho que rotular as pessoas é muito prejudicial, para quem rotula principalmente, porque não consegue ter uma visão mais ampla sobre aquela pessoa, sobre aquele grupo, enfim, sobre tudo que ela estiver trabalhando, né? Então isso é muito interessante, essa classificação, assim, não é triste, mas a gente vive ai de ti se não for feliz. A ditadura da felicidade. Ditadura da felicidade. Porque nós temos um prazer, nós só podemos... Hoje nós temos tudo que é prazeroso, a gente não quer... O homem nunca quis sofrer nessa vida, a gente nunca quer sofrer como ser humano. Mas, tipo assim, as pessoas não enfrentam sofrimento, não querem... Né? Qualquer dor é uma tragédia, uma catástrofe. Olha as gerações de agora que não aceitam frustração nenhuma. Resiliência quase nenhuma, eles Zero. Desistem fácil, eu né? não posso ser radical, mas enfim, desculpa a radicalidade momentânea, mas o que a gente vê é quase zero mesmo, porque ai, não gostei, ai, não vai, meu Deus, a frustração é necessária para a gente ir para frente nessa vida. A vida vai te apresentar situações de sofrimento, de frustração, de dor, de superação. A gente não precisa nem fazer esforço, que ela vem. Ah, mas não gostou. Então elas não fazem esforço zero, faz esforço zero. Isso é muito negativo. Isso é muito ruim para o desenvolvimento emocional, porque vamos ter pessoas menos inteligentes e também pessoas mais infantilizadas, porque as pessoas são muito infantilizadas. Quando eu fico nesse narcisismo no mundo adulto que eu não deixei para trás, eu fico infantilizado. Aí também as relações ficam complicadas, porque como é que tu vai te relacionar o tempo todo com alguém que é infantil? Não dá certo. Tem aquela outra comparação que o pessoal faz, também não vou lembrar, mas é do mar difícil faz o bom marinheiro. Então, se a pessoa está no mar calmo, ela não aprende a velejar, não aprende a enfrentar as dificuldades, né? Agora, se tiver ondas, se tiver dificuldade, isso vai fortalecendo a pessoa. Claro. Ela não precisa ficar nem sempre só no mar turbulento, nem sempre na calmaria. Ela vai ter momentos. Mas é claro que as dificuldades a gente aprende com elas. É com elas que a gente também... Os momentos bons são feitos para a gente desfrutar e claro, né, que um momento mais feliz vai levar a outro mais feliz e assim por consequência, porque tu fica mais tranquilo, tu tem mais estabilidade, tu tem condições de ficar mais alegre. É óbvio. Isso é óbvio, né? Assim como uma pessoa atormentada, se continuar vivendo, né, sempre com suas angústias, com muitas queixas, com essas infantilidades, com dificuldade de tolerar a frustração, com esse julgamento excessivo, julgamento dos outros. A pessoa tem que se olhar para si, em primeiro lugar, em vez dos outros. As pessoas têm que se desafiar, porque a tendência natural do ser humano é ficar na zona de conforto. Não, tá bom aqui, vou passar dificuldade se eu der um passo para lá. Não, deixa assim. Desafio sempre é positivo, né? Ele é bom.
O desafio faz com que a gente consiga lidar com situações que nós precisamos melhorar, por exemplo, ou refinar, ou enfrentar. Então, os desafios, eles são bem importantes na nossa vida. Tu sabe que para mim o podcast é um desafio. Eu nunca tinha feito, não tenho essa prática, mas eu pensei, vamos lá, vamos me desafiar. E aí, como é que tá sendo, Marcelo? Tô gostando. Tu viu como é mais fácil do que a gente pensa? Tu sabe que depois que eu gravei o primeiro, eu já senti falta de... Qual que é o próximo? Qual que é a próxima pessoa que eu vou conversar? Esse é o teu desafio do momento. E vê que bacana, que tu te permitisse ser desafiado, né? De sair de trás da câmera para poder participar junto. Era mais confortável não aparecer, daí... tem aquela questão também de só não é criticado quem não faz nada, né? Então, claro, é óbvio. E se a pessoa fizer alguma coisa, bem ou mal, sempre vai ter alguém para criticar, para apontar falhas, né? Mas o único jeito de evitar a crítica é não fazer nada. Exato. Né? E também vai ser criticado por não fazer nada. Então, assim, as nossas ações... elas estão sempre expostas. Então, é claro que vai ter quem vai gostar e sempre vai ter quem vai não gostar. E eu penso assim, que bom que nem todo mundo gosta, né? Porque todo mundo é obrigado a gostar de todo mundo. Sim. Não é verdade? Nem todo mundo é obrigado a gostar da gente, enfim. A gente procura ser o melhor possível. Mas nós não conseguimos agradar a gregos e a troianos. Tem sempre um que vai dizer, essa pessoa... Né? Uma pessoa pode agradar na sua maioria, né? Mas... as críticas, e por falar em crítica, que a gente tinha começado a falar antes, vou retornar, porque agora me lembrei de uma coisa importante. Como a gente faz uma crítica também, né? Porque todo mundo dá que crítica, o que é uma crítica construtiva? Bom, quando eu quero fazer alguma crítica para alguém, eu preciso apresentar não só aquilo que eu não considerei adequado, mas uma saída. Isso é ser construtivo. Não dizer, eu estou te criticando, que é construtivo. Bom, então me apresenta o que tu, dentro disto, eu estou vendo esse problema. Eu primeiro preciso dizer para a pessoa alguma coisa que ela tenha de bom, depois eu falo desse problema. E por fim eu digo, bom, então do meu ponto de vista, eu acho que pode ser isso, aquilo. A pessoa pode concordar ou não. Porque é muito fácil só criticar. E a crítica, tal da crítica construtiva, ela obrigatoriamente, do meu ponto de vista, fique bem claro, eu tenho que apresentar uma saída para essa pessoa. Para que eu vou criticar? Se eu não só apresento saída, nenhuma alternativa de solução. Tem essas coisas. Porque é fácil, né? Eu lá criticar o outro. Então, isso é bem interessante. E os desafios vão servir para que a gente se exponha. Tu vê que legal, né? Tu tá super bem, tranquilão. Então, isso que é bom, legal, né? A conversa tá fluindo, tá legal. E aí, então, esse desafio vai ser, é muito importante. É bem legal. Tu acha que a gente vai entrar num assunto bem fácil de falar, que é o sentido da vida? Esse é muito show. Tem essas dúvidas existenciais, né? E uma delas é o sentido da vida. Com certeza. Tu acha que... qual que é o sentido da vida? Pergunta bem fácil, bem simples, que os filósofos aí, as pessoas, todo mundo estão quebrando a cabeça para responder até hoje. Mas, em relação ao que a gente estava falando antes, tu acha que um dos sentidos da vida, uma das missões, digamos assim, das pessoas é ajudar os outros? Ou não tem essa... Tem essa relação, pode ter. Essa relação. Quando eu tenho um sentido na vida, eu tenho um propósito. Eu sei o que eu quero para mim. Isso é tão legal. E às vezes não é fácil a gente chegar lá, sabe? A gente leva tempo para saber. Tu foste feliz porque tu começou contando a tua história e tu, desde pequena, Sim. Tu já sabia a área que tu queria seguir. Isso. Mas tem pessoas com 40, 50 anos... que não sabem que ainda não que se ainda acharam. Não encontraram o sentido da vida. Mas, enfim, isso é uma busca. E eu penso que a gente tem que ficar aberto a esse propósito. Né? Quando eu tenho um sentido na minha vida... como é que eu vou te dizer assim, eu vou ter condições de me colocar no meu tempo, no meu espaço, com as outras pessoas e realizar alguma coisa. Um dos grandes problemas da depressão é um problema de vida, é um problema existencial. Para que eu sirvo? Porque dá um sentimento de muita inutilidade, uma depressão. Para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Não sirvo para nada.
Não, a gente sempre serve para alguma coisa. Né? Não precisa, sempre cada um de nós serve nesta vida para algo, para alguma coisa. Todos nós. Alguns encontram mais cedo, mas também tem que procurar esse sentido. Eu tenho que querer encontrá-lo. Quero saber, eu tenho que me perguntar qual é o meu propósito, o que é que eu quero, né? Desta vida. E é muito interessante a gente entender isso, porque começa essa história lá, muito com o Viktor Frankl, quando ele foi preso no campo de concentração, ele era médico, ele depois vai criar até uma teoria, e ele tem um livro maravilhoso, né, que é justamente Em Busca do Sentido, que fala justamente sobre a experiência dele nesse campo, e que daí que ele descobriu que a vida, ele só sobreviveu porque ele tinha um sentido para a vida. E também ele foi médico, ele teve algumas possibilidades, enfim, lá, porque não é fácil. A experiência dele é muito interessante, é linda, é lindo de ver. Mas ele encontrou esse propósito, ele entendeu que nós precisamos de um grande propósito para sobreviver. Ele só encontrou porque ele tinha um propósito, senão ele também não teria sobrevivido. E esse propósito de vida faz a gente enfrentar qualquer parada. Sim. Por mais dificuldades que a gente passe, por mais atribulações, por mais frustrações, né? Nós vamos continuar nesse propósito e ele uma hora começa a proporcionar essas alegrias, os resultados que a gente esperava, né? Todo o nosso empenho que a gente tinha naquela atividade, naquela causa, a gente tem um retorno. Então é muito importante. O sentido da vida ter um sentido da vida é maravilhoso. E é uma das coisas que falta, as pessoas te procuram no consultório porque falta o sentido da vida. Elas vêm em busca do sentido da vida. Impressionante. Eu diria, de uma forma geral, é exatamente isso. Elas buscam a terapia porque elas querem esse sentido para a vida delas. Então isso é uma coisa bem bacana. E é importante ter, claro, o propósito. Nossa, é o que nos sustenta. A gente vai firme e forte porque eu tenho um propósito. Senão a gente desmorece. Mas tem pessoas que passam a vida lá na zona de conforto e deixam a vida passar e não se preocupam e tal, e chegam lá nos 40, nos 50, nos 60 sem propósito algum. Existe isso? Sim, infelizmente. Tem pessoas que não se permitem ter esse propósito, não tiveram as condições ou por alguma razão elas não encontraram. E aí elas se tornam vazias, porque o propósito da vida não te permite tu te sentir vazio, tu tem algo a realizar. E tem algo a realizar não só para ti, para o outro. Aí que está o grande pulo do gato. Se eu quiser realmente ser feliz na minha vida, eu tenho que fazer para mim. Mas eu me confirmo no outro. Então, eu não posso fazer só para mim, eu também tenho que fazer para o outro. Essa é uma lógica, né, muito interessante, certo? E se a gente olhar, porque a economia tem uma relação muito grande com os relacionamentos. Parece que não, mas é verdade. Vamos supor assim, tem lá um pai em casa que perdeu o emprego, está 3 anos sem emprego, não vai afetar no relacionamento da família? Óbvio que vai. Então, a questão econômica também afeta as nossas relações. Com toda certeza. Como nós vivemos mais um capitalismo financeiro, onde tudo é muito voltado, né? O indivíduo que parece que melhorou o trabalho, mas ao contrário, o trabalho não melhorou, porque ele se tornou extremamente individualista, cada um dono de si, nem todo mundo tem condições de ser dono de si, ou pode ser, ou enfim. Né, nós tínhamos um capitalismo industrial antes que proporcionava inclusive mais empregos, uma série de questões. Tudo isso faz com que a gente fique muito mais narcisista. Interessante, né? Mas a gente só se realiza profundamente quando eu me confirmar no outro. Eu preciso fazer o bem a mim, mas eu tenho que fazer o bem para o outro. Aí sim. Aí essa pessoa pode dizer, ok, tô bem, tô no caminho. Porque é bom, porque a sensação de eu poder fazer o bem ao outro não tem explicação, é uma sensação assim muito particular. Ela, como é que eu vou te explicar? Ela deixa a pessoa consistente, com uma certa plenitude até. Nós somos seres finitos, incompletos,
Mas na medida que eu faço bem para o outro, eu tenho uma pontinha assim de plenitude naqueles momentos em que eu consigo ter esse processo de doação. A pessoa é muito mais feliz, não tenho a menor dúvida disso. É muito mais fácil a gente se doar do que ser egoísta, entendeu? Porque egoísmo a gente sofre pra caramba. Porque eu sou eu, é eu. E quando a gente tem uma doação, a gente não sofre. Claro que também a gente tem que saber para quem vai fazer, né? Tipo, eu vou me doar para alguém, essa pessoa tem que ser recíproco. Não é assim também, né? Naquela coisa, fora da realidade. É possível que as pessoas se realizem sem ter uma vida com atitudes solidárias, humanitárias? Isso é possível? Acho que não. Do meu ponto de vista, não. Acho que não. Do meu ponto de vista, não. E quando a pessoa quer ser humanitária, quer ser solidária, ela tenta ajudar o outro e bate numa parede porque o outro não absorve. Ótimo, que bom que tu... Isso aí, ó, que bom, tá? Que bom que tu trouxe isso, porque isso é uma coisa muito importante, até estava já... Eu pensei e depois me passou. Que é o seguinte, eu só também posso fazer o bem para quem quer. Então, tu quer ser humanitário, tu vais... Se a pessoa não for recíproca, aquela não adianta querer fazer o bem, porque não vai dar certo. E a pessoa é livre para querer receber o bem ou não. Como ela é livre para querer receber mal ou não. A gente é livre. O livre-arbítrio, ele existe. Nós podemos escolher determinadas coisas. Podemos ter muitas escolhas na nossa vida, com toda certeza. Então, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, sugestão, minha gente, não perca tempo. Às vezes a pessoa perde muito tempo tentando ajudar quem não quer. Quem não deseja, porque... Eu sempre faço uma comparação assim, eu vou até usar assim, a gente ajuda tanto assim, tá? Se a pessoa correspondeu, tu vai continuar ajudando, tu pode até aumentar. Mas se ela não correspondeu, tu tem que também diminuir. Porque senão tu vai sofrer porque tu fizesse uma tentativa de fazer o bem e tu não teve alcance, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo aceita receber o bem. Então ali é livre para não receber, não quer ser ajudado, paciência. Né? Quantas pessoas, a gente também no nosso trabalho, né? Quantas pessoas eu vi que era só dar mais um passo que ela ia chegar lá. Sim. Aí ela me diz, não, esse passo eu não quero dar. E eu tenho que respeitar e dizer, então tá bom, vai ficar assim. Né? Que ela podia alcançar outras coisas, mas ela não quis, eu tenho que respeitar. Então, o fazer o bem é uma coisa muito importante, mas para quem quer. Só para quem deseja. Referências. Agora eu lembrei de uma outra referência de um filme, talvez tu já tenha visto. Acho que é Toque Toque o nome. É um filme espanhol de muito interessante. Transtornos. Eu não vou dar spoiler, mas cada pessoa tem um transtorno. Ali são transtornos obsessivos compulsivos, muito legais. Além de filmes, quais que são as tuas referências de livros, de pessoas da área de psicologia? Tu gostaria de saber do aspecto teórico, que né? te inspiram. Eu vou te dizer assim, eu venho de uma linha que a gente chama de linha humanista. Humanista existencialista. Então, ela é uma linha mais eclética, ela te abre possibilidades, né? Eu venho dessa linha do Carl Rogers, do Viktor Frankl, dessa turma toda, que eles trabalham mais essa questão. Isso não te impede, por exemplo, eu não sou uma psicanalista que só segue a psicanálise, né? Eu não trabalho só com TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, que daí a pessoa só trabalha com essa linha. Ok. Eu sempre tive, a minha visão sempre foi uma visão mais eclética. Então, por exemplo, é claro que eu tenho que estudar Freud sempre, ele é a nossa fonte primeira, não tem como não. Tenho que reconhecer também a importância da linha cognitivo-comportamental, eu tenho que reconhecer as outras linhas, mas a minha linha é mais eclética, entendeu? Para mim, as teorias são super importantes. Então, por exemplo, o meu trabalho de mestrado eu fiz sobre Jung, então eu não fico muito, eu não fico vinculada a uma linha só. Isso, as pessoas podem dizer, mas isso vai criar uma esculhambação, tu nem sabe o que tu quer.
Não sei, eu até hoje soube o que eu quis, porque até hoje estou trabalhando, até hoje estou ajudando as pessoas. Então, essa possibilidade de ter uma linha humanista, eu consigo poder olhar e usufruir, às vezes, disso, de uma teoria, depois eu posso observar outra, né, aquilo que vai me servir para não ficar muito presa a alguma... Eu nunca gostei de ficar... Eu, por natureza, nunca fiquei uma pessoa presa a alguma coisa só, então eu sou meio livre nesse sentido. Não no sentido de que as outras teorias não sejam super importantes, todas são. Todas são ótimas, todas são espetaculares. Umas vão complementando a outra, umas vão contrariando outras, e as pessoas podem... Porque às vezes as pessoas assim, ó, elas até pedem qual é a linha que tu segue, o que é que tu fazes. Eu vou te dizer uma coisa, para mim o importante é o sofrimento que a pessoa tem, acima de qualquer coisa. Acima da teoria está a pessoa. Se eu puder ajudá-la, ok. Se eu sentir que eu não puder ajudar, você é a primeira a dizer, ó, tu tens que procurar um outro profissional porque eu não vou poder te ajudar. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de reconhecer até onde a gente pode ir. Isso é uma coisa, eu acho que é bem importante. Então, eu não gosto de ficar muito presa nesse sentido. Mas eu venho de uma linha humanista. Então, eu acho que é uma linha bem legal, bem bacana, assim, que me oportuniza a ver essas questões todas da pessoa, né? Assim, eu acho desse progresso de trabalhar com a potencialidade dela, de poder fazê-la ver todas essas questões também desse momento, trabalhar bastante muito com o momento presente, do aqui e agora. Claro que o passado é importante, senão a gente... Mas eu trabalho mais nesse momento aqui, então vamos ver agora, né? A linha humanista trabalha muito o momento presente. Então isso é uma coisa bem importante. Cris escritora e a Cris professora. A Cris escritora... Fala sobre o teu livro e se tu tem intenções de continuar escrevendo. Continuar escrevendo. Eu estava falando para uma amiga minha que também é escritora, esses dias, que eu tenho que me disciplinar mais, porque eu gosto muito de escrever. Eu, além do livro, eu participei de um outro livro eu gosto muito de escrever crônicas. Eu participei de um outro livro com 2 crônicas, que foram bem interessantes, eu achei bem legal também, acho que foi um trabalho bem bacana. Mas meu livro, ele é um trabalho... Eu sempre quis escrever, né? Sempre gostei. E eu tenho que só me disciplinar mais, porque o trabalho de escrita é muito disciplinado, né? Eu tenho talvez a projeção de fazer um outro livro. Às vezes as pessoas gostariam que eu escrevesse também sobre toda essa minha vivência de experiência. Porque a gente precisa se disciplinar. Mas assim, esse trabalho meu de escrever... foi resultado do meu trabalho no mestrado e até quem me deu a ideia foi a minha irmã, que eu achei uma ideia muito interessante trabalhar com a questão das mulheres, né? E eu sempre tive uma família de mulheres muito fortes, então, né? Tô bem italianas mesmo, né? Muito fortes. Minha avó, minha mãe. Teu livro faz essa ligação com a imigração. Eu fiz o seguinte, o meu livro eu tracei o perfil psicológico da mulher da região colonial italiana. Então eu trago desde a imigração, antes até eu fiz algumas questões, eu trago desde lá e eu tento entender por que nós somos do jeito que nós somos aqui, por que as mulheres são assim. E aí, então, eu uso o Jung para trabalhar com os arquétipos, né, da ânima e do ânimos, e que o ânimos é um arquétipo masculino que nós temos, e foi esse arquétipo que nos ajudou, né, a ser uma mulher bastante, nós assim, muito perseverante, de muito lutadora, muito guerreira, de ser persistente, de ter trabalho, né, de estar sempre pronta, de ir na luta, de ser muito prática. Tudo isso a gente também deve a um componente emocional que está dentro da gente e que perpetuou nesses anos todos. E eu acho que continuamos assim. E é algo que pode não se referir só para as mulheres dessa sociedade, mas de outras sociedades também, né? Porque eu trabalho com o inconsciente coletivo. A história da Cris professora começou assim, eu fiz o magistério até... Né, por incentivo da minha mãe, que dizia, olha, professora sempre tem uma profissão, então era um curso técnico, então eu já saía com a profissão. Depois eu fiz a faculdade, eu saí da faculdade e eu comecei a trabalhar e eu tive a oportunidade de fazer um concurso e como eu tinha também feito a licenciatura na faculdade, eu entrei como um concurso para fazer como
psicologia. E comecei a trabalhar muito tempo na orientação nas escolas, que foi um tempo maravilhoso, muito bacana, me deu muita experiência, assim, porque a escola é muito bacana, porque tu enxerga todas as idades, desde as crianças até os avós. Então, as gerações todas passam pela escola. E a escola é o reflexo da sociedade e de tudo que a gente pode oportunizar, né? A escola pode abrir ou fechar as portas e as janelas para o mundo. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu sempre fui muito feliz trabalhando na escola. Depois eu também tive a oportunidade de dar aula de psicologia, que também foi outro momento muito bacana, porque eu, inclusive, montei um material eu mesmo para os meus alunos, e eu dava aula para adolescentes, principalmente na psicologia. Era muito divertido, principalmente no primeiro ano, um ano de mudança. Foram anos bem felizes, assim, trabalhando com os alunos. Os alunos realmente são a melhor parte da escola. A estrutura e o sistema nos massacra como professores, mas os alunos sempre foram tudo de bom, assim. Eu sempre tive um bom relacionamento com os alunos, isso também era muito satisfatório para mim. Aí tive a oportunidade de entrar na universidade. Eu fiquei dando aula no campus aqui de Bento muitos anos, na universidade. Depois eu dei aula em outras cidades também, em outra instituição também. E também foi uma experiência maravilhosa ser professor, porque tu precisas estudar o tempo todo, tu precisa estar atualizado. E eu sempre pensava assim, na aula, a primeira pessoa que tem que estar se divertindo e ser feliz sou eu. Então eu tenho que dar uma boa aula. Eu dei aula há muitos anos na sexta-feira e eu ficava bem feliz porque os alunos iam para aula na sexta-feira à noite, porque ninguém quer ir para aula na sexta-feira à noite. Eu pensava, não, tem que ser uma aula muito interessante para os alunos poderem ir. Então também foi um período muito bom, muito interessante. Ser professor é uma profissão muito honrada, mas ela não é nada valorizada. Hoje em dia, então, professor, vocês vejam a violência nas escolas, matando os professores. Se o professor está ali é porque ele tem algo para te transmitir, ele tem algo para te dar, ele não está ali de graça. Ser professor, eu tenho 2 profissões muito difíceis e 2 profissões de doação. Para ser um bom professor, tu tem que te doar. Para ser um bom psicólogo, tu tem que te doar. Então, são profissões que requerem muito de ti. Mas eu sempre fui feliz sendo professora, com todos os percalços que acontecem, né? Mas eu sempre fui bem feliz, assim, eu me sentia, eu ia contente para a sala de aula. Os últimos anos se tornaram anos um pouco mais delicados, com a entrada da tecnologia, então o pessoal mais ligado no celular, mais ligado no computador, isso faz com que a gente tenha que ter outra metodologia, muitas negociações, para que eles possam, porque ainda a gente traz, né, um aspecto meio tradicional, então entra em conflito com a modernidade da tecnologia, a gente precisa... O professor tem que estar sempre se adaptando, é incrível, sempre se adaptando aos tempos para dar aula. Mas ser professor é uma profissão, é uma pena que a sociedade seja tão má com os professores. Claro que como em qualquer outra profissão, existem os bons e os maus profissionais, mas escuta, ninguém vai dar aula no mundo de hoje se não amar o que faz. Eu duvido. Tem que amar muito a profissão hoje para poder encarar o sistema, encarar a sociedade, encarar as famílias, encarar a clientela que a gente tem que ter. Então, mas é maravilhoso esse professor. Eu fui sempre feliz. Não posso dizer que não. Cris, tem uma pergunta tradicional do programa que é relacionada ao termo multiverso, que faz referência a múltiplos universos. Então, como a gente não sabe o sentido da vida, a gente não sabe por que a gente está aqui, a gente não sabe o que é o universo, a gente não tem resposta para todas essas questões. Não. Então, a pergunta é meio que utópica, né? Caso exista outro universo, que a gente não sabe se tem ou não, universo paralelo, o que tu projetaria se tu tivesse esse poder? O que tu gostaria que fosse diferente se tu tivesse como influenciar nesse outro universo, nas pessoas que vivem lá, ou na Cris? Tem uma outra Cris que vive lá no outro universo. O que a Cris de lá
tu daria uma dica para ela, faça isso de diferente do que eu fiz, ou faça tudo igual? Se eu tivesse possibilidade de estar no multiverso, eu teria dito para mim ser um pouquinho mais ambiciosa nesta vida. Né? Eu acho que eu poderia ter tido mais ambição. Né? Eu diria isso para mim hoje. Acho que isso seria a grande coisa que eu diria, isso para mim, e nessa ambição, né, ter viajado um pouco mais, de ter feito uma experiência, teria te dito, vai morar, sempre quis morar fora, né, e acabei não indo, vai morar fora, vai ficar lá, vai fazer experiência em outros países que tu vai gostar. Eu diria isso para mim, né, e para as outras pessoas eu projetaria um universo mais tranquilo, sabe, das pessoas assim, olharem mais para o simples, olharem mais para si, não, sabe, de alimentar o que tem de melhor no homem e não de alimentar o que tem de pior, né? Mesmo com todo o progresso que a gente tem, com toda a tecnologia, de valorizar mais o humano, né? Eu faria isso, assim, eu acho que a humanidade se perde com muita facilidade, ela se perde, ela tem dificuldade de trazer a sua essência, sabe? Então, acho que trabalhar nesse sentido, que eu diria isso mas podia ter umas figurinhas bem doidas que eu ia gostar, uns seres diferentes, acho que ia ser muito legal encontrar outras coisas que a gente nem imagina nesse mundo, acho que ia ser muito bom. Poder se comunicar assim mentalmente com outras, até com outros universos, aí eu acho muito show isso também. Muito legal. Cris, obrigado pela presença e a gente vai marcar logo que der uma nova conversa aí onde a gente vai falar sobre outros assuntos. Essa área da psicologia, essa área das relações humanas é um mundo gigantesco a ser explorado. Não tem fim, né? Não tem fim. Tu sabes que uma vez, só para me complementar, era tão interessante, eu tive um aluno que disse assim para mim, professora, mas não dá para te aguentar, tu sempre tem uma explicação para tudo. Eu disse, querido, não sou eu, é a ciência. É a ciência que pode explicar. E isso que é legal, que é bacana, né? A ciência é algo extraordinário, né? A gente tem que valorizar muito a ciência. Então, daí eu que agradeço, né? Esse convite, ótimo, adorei ter vindo. Se eu puder vir outra vez, estou aí à disposição. Já, né? Está convidada. Oh, muito obrigada. E a psicologia não tem fim, né? A vida não tem fim. Então, muito obrigada, viu, Marcelo? Adorei estar aqui contigo e com quem estiver assistindo aí a gente, que possa também ter curtido esse momento. Eu que agradeço. Obrigado. Tá bom.